Olá, pessoal, vamos para mais uma aula. Antes da gente começar a mesma aula, é importante, né, só lembrando, que vocês tenham um lugar de estudo, tá bom? Então, vocês procuram um lugar mais calmo aí da casa de vocês, que vocês peguem um caderno, né, para vocês anotarem, né, algumas dúvidas que forem surgindo e também para vocês fazerem as observações de vocês, tá bom? Enfim, a aula de hoje de produção textual ou de redação é uma análise, né, de um outro gênero textual, né? A gente tinha analisado o editorial e agora a gente vai analisar as crônicas, tá bom? Só que aí, antes da gente começar a analisar a crônica argumentativa, eu achei melhor, né, a gente trabalhar primeiro com a crônica narrativa. Por quê? Porque se você não entender a crônica narrativa, se você não conseguir identificar alguns elementos da crônica narrativa, você vai ter mais dificuldade para entender a crônica argumentativa, tá bom? Então é importante que a gente entenda os elementos assim, gerais de uma crônica, para depois a gente avaliar a argumentação dessa crônica, ok? Então eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma crônica bem curta, até, para a gente ler e a gente acompanhar, né? E aí a gente vai observar alguns elementos da crônica nesse texto que eu vou mostrar agora, tá bom? E aí, quando a gente for para a próxima aula, que a gente realmente vai trabalhar a crônica argumentativa, aí vai ficar melhor da gente assimilar as características da crônica com o tipo, né, textual argumentativo, tá bom? Enfim, de homem para homem. Ateu não, agnóstico. Pois eu te dou 500 pratas se você me disser o que quer dizer essa palavra. Ora, para começar, você não tem 500 pratas. Estou conversando a sério e você me vê com molecagem. Acha que Deus é uma coisa, os padres outra. O ranço das sacristias me enoja. Tenho horror ao bafo clerical dos confessionários. O bem que a confissão pode nos fazer é o de uma catarse, um extravasamento, que a psicanálise também faz, e com mais sucesso. Estou mesmo com vontade de me especializar em psiquiatria. Só mesmo um doido te procuraria. Mauro não pôde deixar de rir. Eduardo acrescentou. Você vai ter de se curar para depois curar os outros. É isso mesmo, concordou o outro. Sério. Estou exatamente preocupado com o meu próprio caso. Já iniciei o que eu chamo de a minha libertação e o que eu chamo de a sua imbecilização. Visto pela sua, já é completa. O que eu chamo de libertação é a possibilidade de me afirmar integralmente como homem. O homem é que interessa. Se Deus existe, posso vir a me entender com ele, mas há de ser de homem para homem. Enfim, é uma crônica bem curta, né, do Fernando Sabino. E aqui a gente já nota que nesse final ele retoma o título, né? Ou seja, o título da crônica, ele escolheu para ser essa última frase, né, que o personagem fala, justamente para fazer essa ligação e também para tornar mais interessante, né? Quando você já olha esse título dessa crônica, você já desperta o interesse em você fica pensando, como assim, né, de homem para homem? Então isso desperta seu interesse. E aí, quando a gente já começa a ler, a gente percebe que não tem a presença muito forte da voz narrativa, ou seja, da voz do narrador, né? A gente já começa aqui com um diálogo, por exemplo, no caso, né? Então a gente já tem a fala do personagem. Então aí você lê esse título e depois já lê a fala da personagem. E a gente também percebe que é um diálogo que a gente não pega do começo, né? Ó, a gente já pega esse personagem já respondendo, não, ateu não, agnóstico. Então dá a entender que o outro personagem tinha dito, ou comentado, ou perguntado a respeito disso, a respeito desse ateu, enfim. E aqui ele está respondendo, né? Então a gente já pega o diálogo pela metade, vamos dizer assim, né? Enfim. E aqui a gente também percebe que a gente não conclui o diálogo também, né? A gente também vai ficar só com uma parte do diálogo, né? A parte que está remetendo ao título, não, de homem para homem, ou seja, é como se a gente estivesse passando, sei lá, passando na rua e escutando duas pessoas conversando sobre isso. Né? A gente não vai pegar a história do começo e nem do final, né? A gente vai ficar para escutar o final, só se você ficar lá, enfim, escutar a conversa dos outros. Então aqui a gente tem uma brevidade, né? Ou seja, é uma história bem curta, é uma história, se caracteriza como um texto do tipo narrativo, né? Porque a gente tem aqui personagens, a gente tem um enredo, claro, de uma forma muito simples, muito breve, mas a gente ainda tem um enredo, né? Que seria a sequência de fatos, enfim, aqui representados pelas falas das personagens, e a gente consegue identificar isso, né? A gente consegue identificar a narração desse texto. E aí,
a gente percebe que esse texto ele é guiado pelas falas das personagens, tá bom? Então, através das falas, a gente vai acompanhando, né? Vai acontecer a sequência lógica através dessas falas das personagens, tá? Inclusive, só tem uma partezinha aqui, né? Que o narrador, ele aparece, né? Quando ele fala, mal, não pode deixar de rir. Eduardo acrescentou, por exemplo, tá bom? E aqui é onde a gente vai conhecer o nome das personagens, né? Que a gente também nem sabia. Enfim, vamos para o exercíciozinho, né? Para a gente resolver algumas coisas, para a gente pontuar, né, fazer as nossas observações aqui, tá bom? Indique quais das características listadas abaixo o texto lido possui. Use V para verdadeiro e F para falso. O emprego de linguagem acessível ao leitor. Então, vocês acham que a linguagem estava acessível, né? A gente consegue perceber que a linguagem não é complicada, né? Realmente parece um diálogo, você está escutando na rua. Ou seja, é uma linguagem simples, é uma linguagem acessível sim. Né? E justamente essa é uma característica das crônicas, porque as crônicas elas vão ter uma linguagem fácil, né, para o leitor entender. Então, além da linguagem ser acessível, geralmente os períodos serão curtos. Como assim períodos curtos? Não vai ter frase muito longa, as frases vão ser mais curtas, tá bom? E para que isso? Para tornar a história mais a história não muito complicada, vamos dizer assim, né? Se eu fizer um período muito longo, pode ser que a pessoa se perca, né? Fica mais extenso, mais complicado. Quando eu só pronuncio, no caso, escrevo, né? Frases mais curtas, então vai fazer com que a pessoa acompanhe mais fácil, né? E ainda vai se encaixar com o propósito da crônica, que é ser um texto mais curto, tá bom? E além disso, as crônicas, geralmente, né? A maioria delas vão ter um uso da pontuação de forma muito expressiva, né? Porque eu já vi o item aqui abaixo. Enfim, o que seria isso? Seria o uso de pontos, principalmente pontos, tá? No lugar da vírgula, por exemplo. Né? O uso de ponto de exclamação, ponto de interrogação. Por quê? Para mostrar essa expressividade do autor. Então, na crônica, o autor ele vai mostrar a expressão dele. Né? Então, por exemplo, se ele está surpreso com algo, uma coisa assim, admirado, enfim, ele pode usar o ponto de exclamação, né? Porque isso vai fazer com que o texto dele se torne mais expressivo, tá bom? Diferentemente de um conto, por exemplo, né, que a gente não tem um hábito assim, né, a gente não costuma ler um conto que tenha muita pontuação, que tenha ponto de exclamação, enfim. Né? E aqui não, na crônica isso é mais permitido, né, é mais usual, tá? Enfim, então esse aqui seria V, né, que é a linguagem acessível. A existência de trechos cômicos, será que tem trechos cômicos? A gente percebe que até tem, não? Claro, né, não quer dizer que você tenha achado engraçado, né? Mas pelo menos a tentativa foi isso, né? Foi de mostrar um diálogo e dar certa leveza para essa situação, né? Que também é uma característica da crônica, tá bom? Ela vai pegar ali um fato cotidiano, né? E vai abordar ele de uma forma diferente, né? Vai buscar uma outra perspectiva, principalmente abordando ele de uma forma mais leve, trazendo leveza para ele. E ela vai utilizar muito do humor para isso, tá bom? Então aqui que ele traz a fala do personagem, né? Só mesmo dores procuraria, enfim, é como se quebrasse a tensão que se criou, não. Aqui eles já estavam discordando, né, a respeito de algo, e aí de repente o personagem fala isso, então quebra essa tensão e traz mais leveza não só para o diálogo deles, né, mas para a crônica, né, de maneira geral, tá bom? Então tem sim, né, a existência de trechos cômicos, tá? A narração em terceira pessoa e o uso expressivo da pontuação. Apesar do uso expressivo da pontuação ser uma característica, a gente não consegue identificar nessa crônica. Por quê? Porque aqui a gente está dando com um diálogo, não tem as falas das personagens, não tem a voz do narrador muito predominante, né, para a gente conseguir avaliar isso. E também a narração realmente é em terceira pessoa, tá bom? Mas a gente só não vai dizer que é verdadeiro por conta da pontuação. Então seria ético. A abordagem de casos cotidianos, sim, né? Eu tinha falado disso, então seria ver, né? Ele está abordando um diálogo, né? Um diálogo corriqueiro, né? Que poderia acontecer em qualquer lugar, poderia acontecer, sei lá, na rua, na padaria, em qualquer lugar. Você está andando e escuta as pessoas conversando, enfim, né? Enredo muito longo com personagens aprofundadas? Não, né? Seria justamente o oposto, né? Um enredo muito pequeno, né? Um enredo breve, e as personagens não são aprofundadas. Então, a gente só vai saber o nome dos personagens no meio da história. E aí a gente percebe que a gente nem precisava saber o nome desses personagens. Né? Por quê? Porque eles não são aprofundados, eles só são
colocados ali para ilustrar, né, aquele diálogo, no caso, tá bom? Então, ficaria assim, né? V, V, F, V, F, tá? Enfim, segunda questão. O texto traz uma perspectiva de um fato cotidiano. Explique quais recursos foram utilizados pelo autor. Eu tinha comentado sobre isso, né? Ele traz sim, né? Ele traz uma perspectiva, ele pega um fato cotidiano, não uma coisa comum, que poderia acontecer em qualquer situação, né? E aí ele traz uma perspectiva diferente, né? Ele escolhe abordar isso, que, por exemplo, o assunto que as personagens estão falando é um assunto um pouquinho mais, posso dizer, polêmico, né? É complexo, na verdade, né? Não é um diálogo tão banal como, por exemplo, sei lá, perguntar o que a pessoa comeu ontem, por exemplo, né? Enfim. Então ele pega um assunto um pouquinho mais elaborado, né? Não quer dizer que seja muito complexo, um assunto um pouquinho mais elaborado, mas que também faz parte do cotidiano, que as pessoas também conversam sobre isso, e ele aborda isso de uma forma mais natural, né? Ele escolheu esse assunto porque ele queria trabalhar esse assunto, só que ele trabalhou de uma forma muito natural. E como é que ele fez isso? Utilizando um diálogo entre os personagens, né? Então, quando eu coloco dois personagens para dialogar sobre isso, naturalmente esse assunto ele vai se tornando mais fluido, né? Vai se tornando mais naturalizado, enfim, não fica uma coisa com uma carga tão pesada. Seria diferente se ele fizesse, sei lá, fizesse um conto, por exemplo, sobre o mesmo tema, né? No caso, sobre religião, enfim, sobre a questão da psiquiatria, né? Ele até compara, né? A religião com a psiquiatria, então perceba que são assuntos complexos, né? Até poderia ser polêmicos, né? Em outro contexto, por exemplo. Se eu estivesse escrevendo um artigo de opinião sobre isso, né? Então seria um outro contexto. Só que aqui eu peguei esses assuntos e abordei de uma forma muito leve, né? Porque essa é a proposta da crônica, tá bom? Enfim. E terceira questão. O narrador presente na crônica pode ser do tipo observador ou personagem. Como é o narrador da crônica analisado? Então é isso, né? A crônica ela pode ter tanto o narrador ou personagem, né, que participa da história, como o narrador observador, tá bom? Justamente o observador ele vai pegar ali, né, o fato do cotidiano e vai narrar, né? Realmente sendo um observador daquilo. E o personagem, ele pode fazer quase a mesma coisa, né? A diferença é que ele vai colocar muito o ponto de vista dele, né, sobre isso. Então, por exemplo, o que ele pensou naquela situação, vai mostrar, vai se expressar mais, né? Vai mostrar o ponto de vista dele junto, né, da história, enfim. E aqui a gente percebe que o narrador é observador, tá bom? Apesar da gente não ter a fala do narrador muito expressiva, a gente consegue identificar alguns trechos que esse narrador observador aparece, né? Quando ele diz o nome das personagens, né? Enfim. Então ficaria mais ou menos assim, tá bom? Coloquei a resposta aqui formalmente, né? Só para vocês acompanharem, tá? Mas é claro, vocês vão responder com as palavras de vocês, tá bom? Peguem o caderno de vocês e respondam com as palavras de vocês, né? Então ficaria mais ou menos assim, né? O texto explora uma conversa entre dois amigos, de modo que o leitor se torna um ouvinte do diálogo, né? Assim, a crônica se assemelha a uma situação cotidiana muito comum, né? Escutar um diálogo, ocasionalmente, enfim, né? Se vocês colocarem nesse sentido, vai estar correto, tá bom? E a terceira, né, apesar de não ter a voz narrativa muito explorada durante o texto, é possível identificar que o narrador é observador, né? Através do trecho. Mal não pôde deixar de rir. Eduardo acrescentou. Então, através desse pequeno trecho, né, a gente já consegue identificar que o narrador é observador, né? É diferente, por exemplo, de eu colocar assim, eu não pude deixar de rir. Aí estaria se colocando, ou então, Mauro não pôde deixar de rir, então eu acrescentei, né? Então aqui a gente não tem o narrador participando, logo é o narrador observador, tá bom? Enfim. Espero que vocês tenham entendido, né? Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem rever essa aula ou podem rever as outras aulas, tá bom? No canal da escola, né? Acesse o site da escola, para vocês terem acesso aos conteúdos que estão lá. E a agenda digital de vocês também, tá bom? Para vocês irem fazendo os exercícios, tá? E até a próxima aula.